Olá, está no ar para todo o Brasil MP Cidadão, Ministério Público mais perto de você. E no programa de hoje nós vamos falar sobre acessibilidade. E para debater o assunto, nós convidamos o Dr. Luiz Cláudio Carvalho de Almeida, ele que é promotor de justiça e coordenador do Centro de Apoio Operacional, o CAO, de proteção ao idoso e à pessoa com deficiência, e o arquiteto urbanista Itamar Calil, ele que é técnico pericial do Grupo de Apoio Técnico Especializado, o GAT do MP-RJ. Sejam bem-vindos. E no último dia 21 de setembro foi comemorado o Dia Nacional da Luta de Pessoas com Deficiência. Doutor Luiz Cláudio, como o MP vem acompanhando e atuando nessa luta pelos direitos das pessoas portadoras de necessidades especiais, né? Eu queria começar esse programa também, a gente dissecando um pouco o significado dessas expressões. O que é politicamente correto a gente utilizar como expressão a se referir com as pessoas que têm deficiência? Uhum. Historicamente, alguns termos foram utilizados, né? Pessoas com necessidades especiais, pessoa portadora de deficiência. Porém, e aí eu não diria nem politicamente correto, é o termo que é consagrado na convenção, o que nós devemos usar é pessoa com deficiência, que é o termo que é acolhido pela legislação mais moderna e também pelas próprias pessoas com deficiência que se colocam dessa maneira e preferem ser identificadas assim. Né? O Ministério Público, né, completando a pergunta, ele tem no estado do Rio de Janeiro algumas promotorias especializadas e atua fortemente na defesa desses direitos, desse segmento populacional que muitas vezes se vê marginalizado por não ter acesso, né, aos direitos mais fundamentais previstos na nossa legislação. Eu queria fazer a pergunta agora para o doutor Itamar, porque o GAT, de 2004 a 2016, fez mais de 700 inspeções em locais públicos do Rio de Janeiro, né? Qual foi o resultado dessas inspeções, doutor Itamar? Veja, nós entendemos que foram bastante positivas todos os resultados que nós tivemos nesse trabalho. Primeiro, por uma ação muito contundente do Ministério Público na questão dessa fiscalização, e nos chamou a atenção vários indicadores que foram apontados. Nós trabalhamos muito na questão da educação, das escolas, né? As escolas é um segmento que nos chama muito a atenção e particularmente, faz com que o MP se volte fortemente para esse segmento. Por quê? Porque nós temos recentemente uma alteração na questão do conceito da escola, da inclusão na escola, onde você anteriormente tinha escolas especializadas em pessoas com deficiência, e hoje em dia você tem as escolas inclusivas. Isso é um trabalho muito interessante. E daí nós fizemos um trabalho seríssimo com essas escolas, temos feito constantemente, junto com o CAO Educação do MP, onde se começa a verificar que a inclusão ela não é só na questão pedagógica, ela é na questão da acessibilidade, das barreiras arquitetônicas, atitudinais. Né? Com relação à intervenção do Ministério Público, doutor Luiz Cláudio, o que o Ministério Público pode fazer quando ele tem conhecimento de uma barreira arquitetônica que impede a acessibilidade? Até para o nosso telespectador do Brasil inteiro saber o que deve fazer, né? É importante salientar que, assim, pela legislação brasileira, qualquer estabelecimento público ou qualquer estabelecimento comercial ele tem que ser plenamente acessível. Isso já demonstra o quão longe que a gente está da realidade. Só sair na rua para perceber que isso não está acontecendo. Então, toda vez que a gente recebe uma ouvidoria, uma denúncia, uma representação indicando que algum estabelecimento público ou privado de atendimento ao público, né, ele não é acessível por algum motivo, nós instauramos um inquérito para investigar e isso pode gerar inclusive até a interdição desse estabelecimento por não ser acessível. Obviamente que o interesse nosso não é sair fechando estabelecimentos, o nosso interesse é fazer com que ele cumpra a norma, para que todo ambiente fique acessível. Agora, invariavelmente, se não for possível uma solução amigável, vai gerar alguma ação proposta para que se torne acessível. Agora, um detalhe importante é que, a partir da Lei Brasileira de Inclusão, né, que está fazendo um ano esse ano,
para o poder público não colocar um ambiente acessível, um ambiente público, pode caracterizar como ato de improbidade e gerar uma responsabilidade bem mais pesada para o gestor, que autoriza, por exemplo, dar um alvará sem que seja acessível, ou ele mesmo mantém lá uma repartição pública sem acessibilidade. É só para finalizar esse bloco, doutor Itamar, mas aí as faculdades de engenharia, de arquitetura, elas não têm se ocupado desse tema também, para que seja obrigatório na formação acadêmica desses profissionais, né? Sem dúvida. Na verdade, isso nós estamos falando de profissionais que estariam habilitados ou devem estar habilitados para essa tarefa. As escolas, de modo geral, elas ainda não assimilaram completamente essa responsabilidade na formação do profissional. Nós temos escolas que ainda não entenderam essa possibilidade de que todo o projeto ele tem que ser acessível, no caso dos arquitetos. Ainda se discute, vamos fazer uma disciplina de acessibilidade. Não existe uma disciplina de acessibilidade, porque senão teria existir uma disciplina da janela, da porta, do telhado. A acessibilidade ela está implícita. Então, essa ainda é uma luta, e aí nós temos o Conselho Profissional de Arquitetura e Urbanismo tentando trabalhar nisso, o CREA tentando trabalhar nisso, na conscientização dessas escolas, na estrutura suas curriculares, que passem a encarar esse conceito como mais amplo. Né? E daí vem até o conceito do desenho universal. Né? Bom, a gente vai fazer agora um pequeno intervalo. O programa está muito interessante. Fique conosco, que o MP Cidadão volta já já. E nós estamos de volta com o MP Cidadão e o tema de hoje é acessibilidade. Eu queria começar esse bloco aqui com o Dr. Luiz Cláudio. Nós estamos falando para todo o Brasil a partir aqui do Rio de Janeiro, né? Enfim, o Rio de Janeiro é uma cidade acessível? Bom, eu acho que é fácil responder que não, né? Na verdade, o Rio de Janeiro... Nós tivemos aqui vários episódios, apesar né? dos grandes eventos, a Copa do Mundo e tal. Apesar dos grandes eventos, aqui a gente tem um passivo gigantesco, né? Porque, na verdade, a cidade do Rio de Janeiro são várias cidades do Rio de Janeiro, né? Você tem várias áreas que são diferentes, áreas mais ricas, áreas mais pobres, comunidades, locais de difícil acesso. E, de fato, existe um passivo gigantesco. Com os grandes eventos, algumas obras foram feitas no sentido de melhorar isso, mas a gente está muito aquém do que deveria ter numa cidade para que uma pessoa possa se sentir com plena acessibilidade, né? Desde os transportes, que não funcionam de maneira adequada, né? É importante que se diga que o fato de ter elevador no ônibus não quer dizer que esteja plenamente acessível se ele não estiver conectado a uma rede de transporte na qual esse elevador funcione, né? Porque deixar a pessoa num ponto de ônibus sem nenhuma disposição para que ele acesse esse ônibus, e entender que só porque aquele ônibus que está parando ali tem um elevador que demora mais de 5 minutos para ser manejado, isso é acessibilidade, a gente está com um ponto equivocado, né? Na verdade, quando a gente pensa a acessibilidade da cidade, ela teria que funcionar como um sistema que permite que a pessoa saia de sua casa e vá até onde ela queira, de maneira minimamente confortável e adequada. Né? Eu gostaria de complementar esse aspecto, chamando a atenção porque nós tivemos recentemente a aprovação da Lei da Mobilidade Urbana. E ela traz no seu bojo uma questão interessante, onde ele começa a priorizar, ao contrário do automóvel, o pedestre, a calçada, a acessibilidade, inclusive a acessibilidade ganha uma importância enorme nessa lei. Então, esse é um instrumento que vem a favor da acessibilidade, inclusive se tratando desse aspecto que estávamos falando, porque as Olimpíadas, por exemplo, os grandes eventos, eles hoje em dia eu diria que eles até estão muito bem tratados do ponto de vista da acessibilidade no seu local que está acontecendo. E isso, mas não podemos dizer que com isso seria acessível, porque você não chega nem sai dali para o resto da cidade, porque ela não permite. Doutor Luiz Cláudio, mas a cidade ficou com um legado positivo ou não? Qual é a tua avaliação? Olha, eu acho que poderia ser mais. Assim, o que o Itamar coloca realmente
as investigações que foram feitas, né, o MP foi instado a fazer várias inspeções, então ela participou de várias. Os locais, as arenas, a rigor, estavam de acordo com a norma. Agora, o legado que se espera, na verdade, é uma cidade melhor para se viver. Em termos de acessibilidade, na opinião pessoal minha, eu não vi uma ou outra mudança positiva, né? Você tem BRT, VLT, que realmente melhora a circulação na cidade, mas como legado, né? A mudança da cidade num contexto mais inclusivo, eu acho que ainda está faltando muito, não alcançamos. Eu acho que aquela pessoa que tem dificuldade de locomoção, ela continua com a mesma dificuldade de sair da sua casa e chegar no seu ponto de destino. Doutor Itamar, e as consciências, será que também não foram um pouco mais despertadas com as Olimpíadas e Paralimpíadas? Sim, porque a cidade recebeu um volume muito grande, né, de pessoas com deficiência. Essa é uma observação que, inclusive, na oportunidade, né, que se especulava muito a respeito das Paralimpíadas, e que aí houve até um fato muito interessante de que eles colocaram preços completamente acessíveis, né, para a época das Paralimpíadas, e aquilo foi um impacto muito grande das pessoas começarem a perceber a capacidade que essas pessoas com deficiências têm que... Porque um dos grandes problemas é a questão do preconceito, da questão atitudinal, né, a barreira atitudinal para a questão da acessibilidade. E nesse momento a Olimpíada eu acho que prestou, pelo menos naquele momento, um benefício muito grande. Os comentários, as pessoas que não entendiam como seriam capazes aquelas pessoas com deficiência de romperem tantas barreiras, né? Então me parece que foi interessante, sim. Doutor Luiz Cláudio, existe algum canal direto assim da população para tratar desses assuntos, tanto com o Ministério Público como eventualmente outras instituições? Sim. Com relação ao Ministério Público, a gente tem o nosso 127, né, o 127, que é a nossa ouvidoria. Mas eu gostaria de salientar um ponto que nós achamos estrategicamente interessante. Inclusive, será o nosso plano de atuação que está em curso nesse ano. É a ideia de que, para você mudar essa realidade, as prefeituras que são responsáveis por concessão de alvará, BITs, esses licenciamentos gerais, elas têm que estar envolvidas nessas questões. Porque o que muitas vezes acontece é que os municípios, em geral, pelo Brasil todo, acredito que a realidade seja a mesma, não se tem uma estrutura para aprovação, acompanhamento das obras. E o que acontece? Além do passivo que nós já temos, a gente acaba tendo novos estabelecimentos abrindo sem acessibilidade por falta de fiscalização. Então, o MP tem como meta cobrar da municipalidade essa atuação. Porque senão o que acontece? Nós acabamos inchados com muitas reclamações, porque são pertinentes, mas sem uma atuação estratégica. Porque se você não vai na origem do problema, você vai ficar apagando incêndio aqui e ali, toda loja, uma padaria, um supermercado que não está acessível. Quando, na verdade, o gestor, né, o município, é que deveria estar, no momento do licenciamento da concessão de alvará, está verificando essa questão. Então, o Ministério Público, vai partir para a cobrança do gestor, no sentido de saber que tipo de atuação ele está tendo no momento em que se inicia o negócio e na fiscalização que ele deve ter. A gente vai fazer agora um pequeno intervalo e a gente volta já já com o nosso MP Cidadão, porque nós estamos discutindo um assunto muito interessante. Não saia daí. E nós estamos de volta com o nosso último bloco do MP Cidadão de hoje. Eu quero voltar aqui com o doutor Itamar. Doutor Itamar, se dizia que as construções elas ficavam mais caras ou ficariam mais caras por serem projetadas visando a acessibilidade. Isso é fato? Olha, se fala muito isso, mas isso não é verdade, porque estudos já apontam de que é muito mais caro a adaptação de uma edificação à condição de acessibilidade do que a execução de uma edificação já acessível. Quer dizer, com planejamento tudo pode ficar até... Óbvio, né? Óbvio, até porque determinadas condições, por exemplo, de construção, uma rampa
Você não modifica uma inclinação de uma rampa depois de construída, é muito complicado. E simplesmente um problema que poderia, já vem do início, se você não tem uma declividade adequada. Da mesma coisa, uma outra questão que tem que se chamar muita atenção é que nós todos precisamos de acessibilidade um dia, né? Então, as nossas habitações, elas foram concebidas que uma porta de um banheiro tem 60 centímetros de largura. No entanto, uma pessoa fica idosa, ela precisa ou tem um acidente, precisa de uma cadeira de roda, tem que fazer toda uma modificação na sua casa para que essa pessoa consiga sobreviver àquele período ou ao longo de sua vida. Quer dizer, não dá para a gente considerar que fica mais caro fazer um apartamento, né, com a porta de 90 centímetros do que de 60, né? Sem dúvida. Então, é uma questão de consciência, sem dúvida, de esclarecimento à sociedade, de atuação do poder público, principalmente das municipalidades, na questão da aprovação e licenciamento de projetos, e dos profissionais também, e da sociedade, de cobrar isso. Sim. Doutor Luiz Cláudio, e com relação ao passivo que o senhor mencionou no começo do nosso programa, né? Nós temos muitos prédios antigos, museus, instalações públicas, parques, que, enfim, ainda são inacessíveis para boa parcela da população. As normas jurídicas, elas impõem que isso seja modificado? Sim, olha só, a gente tem consciência de que isso é uma tarefa bastante difícil, hercúlea, mas ela tem que começar. A rigor, todo estabelecimento público, ou todo estabelecimento aberto ao público, comercial, que eu estou falando, ele tem que ser acessível, não importa que ele tenha sido construído anteriormente a essa data. Como exceção, nós temos apenas as unidades multifamiliares, quer dizer, se você mora num apartamento construído antes do marco legal, ele de fato, só se for sofrer uma obra, terá que ser feito com as novas regras. Isso já dá um universo gigante de entidades e de pessoas que estão devendo, né, o cumprimento da norma. Agora, o que a gente pensa é que é necessário começar pelo menos um organograma para que isso possa ser revertido. Todos nós temos consciência que de uma hora para outra não dá para parar a cidade inteira, mas o que nos preocupa é que nesse início ainda não se deu. Então, nós verificamos, inclusive, obras novas, inclusive vinculadas ao legado olímpico, em que a gente percebe algumas falhas. Isso nos preocupa mais, porque esse processo de renovação, de correção do passivo, ainda está muito lento e não é efetivo. Porque hoje é bom que se diga, se a pessoa quer abrir um estabelecimento comercial, não tem opção entre, eu quero que seja acessível ou não. Como você fez a pergunta, a acessibilidade é cara, vou optar por não fazer. Legalmente, essa opção ela não existe. Ela vai estar na legalidade ou na ilegalidade. Portanto, o que nós gostaríamos que tivéssemos a atuação do gestor é que ele, doravante, tivesse uma preocupação, pelo menos para que esse passivo não aumente, e em relação ao passivo houvesse pelo menos um organograma que nos desse um horizonte para o qual pudéssemos olhar e ver daqui a tantos anos teremos uma cidade muito melhor do que temos hoje. E também tem outro aspecto que aí, valorizando um pouco as nossas fiscalizações, o que a gente percebe é que você tem uma situação, um supermercado, por exemplo, ele é inacessível em alguns aspectos. E aí, às vezes, até a legislação exige uma coisa muito grande, às vezes, de um supermercado muito pequeno. Mas muitos deles trabalham em rede, você tem redes de supermercado. Em vez de você trabalhar com um supermercado especificamente, porque isso partiu de uma denúncia, e daí isso é um processo de fiscalização especificamente naquele estabelecimento, é trabalhar em cima do gestor da rede. Assim, qual a possibilidade de fazermos um acordo, um termo de ajuste, para que toda a sua rede passe em alguns pontos necessários, a ficar acessível. Queria só complementar uma coisa que assim, é bom que se diga também. Quando há uma investigação, um inquérito com relação a alguém, um empresário, uma rede, nunca se diz, nós não queremos cumprir isso. Né? O que se diz é eu não tenho dinheiro ou como quero fazer. Também tem o lado de que existe uma carência muito grande
de profissionais e de estrutura pública que dê segurança jurídica para que a pessoa atue. Porque o que acontece? A gente investiga e instaura um inquérito. Obviamente que não cabe ao Ministério Público fazer a obra. Ele vai ter que procurar um profissional para fazer. E muitas vezes ele encontra dificuldade de acesso a esse profissional, e muitas vezes ele vai ao município que autorizou e o próprio município muitas vezes não sabe muito bem o que fazer. Isso é um problema muito sério e dificulta o cumprimento da norma até mesmo por quem quer cumprir a norma. Porque ele quer um parâmetro claro de que, ao fazer a obra, ele estará cumprindo a norma. Né? Doutor Itamar, a gente tem uma ideia quantas pessoas tem no Brasil que tem alguma deficiência? Antes de 2010, o nosso número é em torno de 14,5% da população. Daí também nós tínhamos dificuldade porque os censos não, metodologicamente, ainda não tinham se aprimorado com relação a esse segmento. No último censo, houve um avanço muito grande na abordagem desse problema. E daí nós nos ajustamos porque o número foi para 25%. O que também chama a atenção, porque é um número muito grande. Né? Então, precisa se ver a metodologia que foi empregada no IBGE. O tipo de grupo de pessoas que foi incluído nessa metodologia. Obeso, por exemplo. Obeso. Muito a questão da deficiência visual. Sim. Né? A questão da baixa visão. E o segmento do idoso também impacta isso, né? Porque ele não vai se enquadrar como pessoa com deficiência, mas a mobilidade dele fica reduzida e a acessibilidade é muito importante para casas ou para lugares que idosos frequentam. Né? Eu gostaria muito de agradecer a participação do Dr. Luiz Cláudio Carvalho de Almeida, ele que é promotor de justiça e coordenador do Centro de Apoio Operacional, o CAU, de proteção ao idoso e à pessoa com deficiência, e do arquiteto urbanista Itamar Calil, ele que é técnico pericial do Grupo de Apoio Técnico Especializado, o GAT, do MPRJ. Você também pode nos acompanhar através das nossas redes sociais e mandar suas críticas e sugestões para o e-mail que está aparecendo aí na base do seu televisor. A gente se encontra na próxima semana em mais um MP Cidadão. Um grande abraço e até lá.